Oitavo ano, pode aí começar. Oitavo ano, nota 10. Eles estão muito concentrados. Pode aí começar, viu? 12h20 e Pronto, termina. tá certo, Marmita. Tá. Pronto, gente, vamos continuar? É bom as duas aulas, porque dá pra gente ver bem detalhadas as explicações. E tempo vocês tirar dúvidas. Quando era separado, era um Eu cheguei. pouco. Oi? Entrou? Certo. Será que já entraram todos? Olha, eu estou na página 90. A gente está vendo o grau de um polinômio. No caso, especificamente, a gente está vendo o grau de um monômio. Como vocês podem ver, ó, é somente um termo, né? A gente chama monômio, tá Já certo? copiei aqui, ó. Oi? Já copiei, já. Isso, tá certo, muito bem. Agora a gente vai aprender, ó, isso aqui é só os exemplos, certo? Aí do lado eu vou mostrar como é que encontra o grau, certo? O grau de um monômio, eu vou chamar de G, certo? Eu vou até estar em cima aqui, o grau vai ser igual a G. Porque fica mais fácil a gente trabalhar assim com as abreviações do que ou a própria palavra grau, se você quiser colocar, certo? Eu vou colocar a própria palavra grau aqui, para você pensar que é uma incógnita, né? Porque já tem muita letra. Então, vamos chamar de grau mesmo. O grau de um monômio é dado pelo, como ele diz na definição, você vai apenas somar os coeficientes da parte literal. Então, vamos lá, ó. Como é fácil? Se tem dois aqui, quando não aparece um, a gente subentende que tem um. Então, você soma 2 mais 1. Então, qual vai ser o grau desse polinômio? Se eu sou desse monômio, que não deixa de ser um polinômio também. O grau desse primeiro exemplo, você soma só os coeficientes. 2 mais 1, 3. Depois você vai fazendo direto, certo? Os primeiros eu vou escrevendo. Só somar os expoentes. Vou colocar aqui. Pronto, vamos para o próximo exemplo. Vão perguntando, viu? Se não entender. Essa parte é bem facilzinha. Qual é o grau aqui desse monômio? Peraí, viu, professora? Oi? Certo. O grau do monômio 5x à quarta. É só escrever o expoente. Se tivesse duas letras, você somaria, mas como só tem uma, que é x, você só vai escrever o próprio número, que é 4. Grau 4. Professora, no meu caderno, como não tem muito espaço, eu tô copiando, mas tá tudo organizado, mas eu tô conseguindo entender, tá? Tá certo. Ainda bem que você... É bom, né? Às vezes eu também fazia assim, eu copiava e escrevia. Agora eu não aconselho isso a todo mundo, não. Tipo, os resultados não estão do lado das contas, eles estão embaixo. Certo, não tem problema não. Viu? O importante é você entender. Viu? Então, vamos fazer o grau desse outro? Olha só, aqui tem, não tem medo quando tiver fração, aqui tem 2 quartos de x. É um monômio, por quê? Só tem um termo, né? Mas o grau dele vai ser o próprio expoente, ó. Vai ser grau 1, grau igual a 1. Certo? Só precisa escrever, ó. Aí ele diz no livro, é do primeiro grau, é do quarto grau. Eu botando assim o número, mas você pode botar ou primeiro grau aqui, ou quarto grau, a mesma coisa, certo? Aqui 3, ou terceiro grau. Ele bota em número ordinal, certo? Mas é a mesma coisa. Somou os coeficientes, não, desculpa, os expoentes, né? Somou os expoentes, 2 mais 1, 3. Então, é um monômio de grau 3 ou terceiro grau. Esse segundo exemplo é um monômio de grau 4 ou quarto grau. O terceiro exemplo só tem uma parte literal aqui, ó, x, né? Então, o grau é 1, porque o expoente é 1 aqui, está subentendido, certo? Grau 1 ou primeiro grau. Aí a gente vai para o próximo agora.
O quarto exemplo aqui é 3xy. Eu vou escrever a palavra grau aqui. Quando tem duas letrinhas ou mais, o que é que fazemos? Somamos os expoentes, tá certo? Quando só tem uma letra, é o próprio número do expoente. Aqui você subentende que tem 1 e 1, viu, gente? Nesse xy. Então, é só somar 1 mais 1. Vou deixar até indicado aqui, ó. 1 mais 1 vai dar 2. Certo? Então, é um monômio de grau. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para vocês verem. Esse 3xy é um monômio de grau 2, porque a gente somou os dois expoentes, 1 e 1. Ou você disse que é um monômio de segundo grau. Agora tem um bem interessante, ó. Esse menos 4, ele bota aqui até no livro como uma atenção. Ele chama a atenção da gente porque ele não tem nenhuma parte literal. Mas você vai subentender, tá certo? A gente vai ter que ter essas artimanhas, né, na matemática. Senão a gente não... Aqui tem menos 4. Aí você põe qualquer variável do lado do menos 4. Eu vou colocar x porque é o que a gente está mais usando. Mas pode colocar qualquer letra. Então, quando a gente coloca x, aqui, até ele diz aqui no livro, atenção, menos 4 é um monômio de grau 0. Pois menos 4 é o mesmo que 4x elevado a 0. Então, a gente tem que ter cuidado. Quando é a letra, o grau vai ser ou o expoente da própria letra, ou se tiver mais de uma letra, você soma os expoentes. Agora, quando não vier letra nenhuma, o grau é 0. Então, é como se tivesse aqui x elevado a 0. Então, aqui nesse menos 4, sim, esqueci de botar o menos 4 aqui, né? O grau vai ser 0. Né? Aí, o 0 não tem número ordinal, vai ser grau 0 mesmo. Então, vamos fazer só uma recapitular aqui, ó. Para encontrar o grau de um monômio, deixa eu fazer assim. Para encontrar o grau de um monômio, quando tiver duas letrinhas ou mais, você vai somar apenas os expoentes. No primeiro caso aqui, primeiro exemplo. A gente somou 2 mais 1, deu 3. Então, é grau 3. Se tiver apenas uma letra, você não precisa somar. Você pega logo o expoente 4. Então, é grau 4. Ou quarto grau. Nesse terceiro exemplo, grau 1, quando não aparece o número, subentende que tem 1. No expoente, certo? Então, aqui é grau 1. Nesse outro exemplo, 3xy, eu somei 1 mais 1, então deu grau 2. Não é fácil tirar o grau de um monômio. E nesse último exemplo, não tem letra nenhuma. Quando não tiver nenhuma letra, o grau do monômio vai ser 0. Certo? Então, aqui, por que vai ser 0? Só para vocês se lembrar um pouquinho de potenciação. Caiu lá na tela. Qualquer número que é elevado a 0 dá 1. Então, por isso que ele botou x elevado a 0. Aí daria 1 aqui. E 1 vezes menos 4 volta para o anterior, que é menos 4. Essa é a explicação, porque é 0. Mas aí você não precisa, toda vez que ele pedir qual o grau de um monômio que não tem nenhuma letra, nesse caso aqui. Se ele botar um número sozinho, um número conhecido, no caso aqui ele botou menos 4. Não tem nenhuma letra, você já põe direto, grau 0, por conta que tem esse elevado a 0 aqui. Certo? E esses foram os exemplos de grau de um monômio. Agora a gente vai ver grau de um polinômio. É fácil também. Grau de um polinômio. Deixa eu só fazer assim, ó. A gente vai ver agora. Enquanto vocês copiam, eu vou ler aqui o segundo conceito de grau de um polinômio. Acho que hoje só vai dar para a gente ver até adição. Adição, só essa primeira parte aqui. Olha, então ele diz assim, ó, o grau de um polinômio, a gente estava vendo o grau de monômio, né? Porque é apenas um termo. De um polinômio significa que tem mais de 2 termos. De 2 a mais termos, né? Um polinômio. De termos algébricos, né? Então, o grau de um polinômio é dado pelo termo de maior grau.
depois de... Esqueci de mexer aqui no... Esqueci de mexer aqui no mouse, porque senão a tela saiu. Pronto, então aqui, ó. O grau de um polinômio é dado pelo termo de maior grau, depois de reduzidos os termos semelhantes. Então, vamos ver isso, tá certo? É um pouquinho diferente do que a gente viu agora. Eu vou escrever os exemplos. Posso apagar aqui? Aí foi grau de um monômio, esses exemplos, tá certo? A gente vai ver agora 2 exemplos de grau de um polinômio. O conceito já é diferente. Então, vou apagar aqui, né? Vou escrever agora. Certo. Certo? Exemplos de... Agora a gente vai ver, ó. Exemplos, sendo que grau agora de polinômio, não de monômio, certo? Grau de polinômio. Pronto, grau de polinômio. Agora a gente vai ver. Deixa eu escrever aqui os exemplos. 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5. Vou escrever o outro também, só coloca 2 aqui. 2x mais 2x mais xy. Vou por aqui, é xy. Menos 6y. Pronto, a gente tem esses dois polinômios. Como exemplo aqui, está no livro, certo? Na página 90. Pronto. Aí agora a gente vai ver como é que encontra o grau desses dois polinômios, certo? Eu vou até apagar o outro para não confundir. O outro a gente somava os expoentes. Esse aqui não, viu, gente? A gente só soma os expoentes se tiver letras diferentes. Iguais, não vai ser assim, não. Pronto, nesse primeiro exemplo a gente tem um polinômio de 3 termos, né? A gente chamaria de trinômio, mas a gente vai chamar de polinômio mesmo. Pronto, então quem vai ser o grau desse polinômio? Na definição diz o seguinte, que é o termo de maior expoente. Pronto, então só é você ver, ó. O expoente daqui do x é 2 e esse aqui é 3, expoente 3. Então aqui vai ser o grau? Grau 3, ou terceiro grau. Você pode botar em formato de número ordinal, terceiro grau, ou grau 3. Então, toda vez que você tiver vários termos ou um polinômio, o grau dele vai ser o maior expoente. Certo? Agora, nesse outro exemplo é um pouquinho diferente, viu, gente? Nesse outro exemplo aqui, se você observar o 2x, o expoente é 1, e o do 6y, o expoente é 1 também. Deixa eu fazer assim para não confundir com o exemplo anterior. Certo? Eu vou ter 1 aqui em cima do y e 1 em cima do x. Aí eu não posso dizer que ele é de grau 1, por quê? Porque existe um outro termo aqui no meio, onde você deve somar. O de cima a gente não precisava somar, porque era só uma letra, que era a letra x. Nesse segundo exemplo, vamos ter que somar 1 mais 1 aqui, ó. Eu vou fazer aqui embaixo, certo? O grau desse polinômio, desse segundo exemplo aqui. O primeiro aqui é o segundo. O grau desse aqui, você soma 1 mais 1. 1 mais 1. E a soma dos expoentes dá 2. Então, ele tem grau 2. Ou segundo grau. Certo? Pronto. Nesse caso, Professora, é o termo de maior grau. ali no 6y, no 2x, aí tem umzinho lá em cima, né? Um em todos? Isso, umzinho em todos. Deixa eu botar um pouco maior. Aqui que eu vou pôr.
É o número 1 em todos, tá certo? Tanto Tá. no 2x tem um, como no xy tem um e um. E no 6y tem um também. Ah, tá Aí, certo. tá certo? Se a gente fosse Uhum. botar que era grau 1, estaria errado, porque existe um termo aqui onde eu posso somar os expoentes, que esse termo do meio. 1 mais 1, aí eu tenho que dá 2. Então, o maior grau é o que prevalece. Isso num polinômio, né? Porque quando for no monômio é mais fácil, que a gente vê o próprio expoente que aparecer. Nesse aqui a gente tem que ver quem é o maior. E no primeiro exemplo a gente já viu que o maior é o expoente 3, por isso que ele tem grau 3. Professora, a senhora pode me explicar qual é o cálculo de 2x mais xy? Qual é o cálculo desses dois? Assim é 2x mais xy. Nesse caso, a gente não poderia reduzir a termos semelhantes. Assim, você está perguntando fatoração, não. Está perguntando. E não é qual o resultado desse cálculo? Nesse caso aqui, Que questão é essa, Ivani? Tu tirasse isso de onde? Isso não é questão não, professora, é uma explicação, um exemplo que ela botou no quadro. no caso, você está perguntando qual o grau, né? É, Né? Não, é porque eu não sei, tipo assim, se aparecesse uma questão na prova sobre 2x mais xy, eu não sabia resolver, porque eu não sei como resolver esse cálculo. Se for um cálculo, né? Mas aí, Ah, não é só 2x mais xy, não. É 2x mais xy menos 6y. tem aqui em cima, né? Menos 6y. Mas se fosse para calcular, nesse caso aqui, não teria como, porque são três variáveis diferentes. São três termos diferentes. Não tem semelhança aqui, ó. X não é semelhante com xy, nem com Ah, y. entendi. Entendeu? Que foi aquele primeiro, Uhum. primeiro exemplo de. Eu já estava imaginando que era uma questão do. Mas deu para entender, não foi? Pronto, aí com isso aí, gente, dá para vocês fazerem a página 90, onde é referente a essa parte de grau de polinômio. E ele pede o grau de polinômio nessas questões. E eu acho que ele deve pedir para reduzir também os termos semelhantes. Tudo que eu expliquei hoje é sempre assim, ó. O que eu explico está no exercício. Do mesmo jeitinho, só vai mudar os valores. Certo? Então, vocês fazem a página 90. Aí eu vou dar só início a operações com polinômios, tá certo? Para a gente não ficar tão. E também é simples, que a gente até já viu no início. Então, as operações com polinômio, eu vou dar uns 3 exemplos, aí a gente dá que é o tempo que terminar, tá bom? Grau de polinômio ficou entendido? Você pega o maior expoente, que foi o primeiro passo. Então, vai ser o grau, o maior expoente aqui é 3. Lembrando que o expoente se chama pequenininho, fica em cima da letra, né? E quando você observar que tiver mais de uma letra, você soma os expoentes. E aqui poderia confundir, pensando que o grau seria 1, e não é, né? Tem duas letrinhas aqui juntas, quando você soma 1 mais 1, dá 2. Então, é grau 2. O maior grau é o que prevalece. Então, a gente vai começar agora só o início de operações, que é fácil, que a gente fez ainda agora uns exemplos, com redução, operações com polinômio, página 91, certo? Aguenta aí que... Então, aqui a gente tem a adição e subtração de monômios. Então, eu vou colocar aqui os exemplos que ele deu. Deixa eu olhar aqui qual foi os exemplos. Oxe, ele já deu direto. Olha, então aqui, ó, no exemplo que ele deu, na página 91, ele dá 3 figurinhas, né? E aí ele já diz qual é a medida da área dessas figuras. Ele diz que a medida da área 1, vou colocar aqui, certo? A medida da área 1. Aqui a figura 1, ele já dá aqui, é 2x.
A medida da área 2, ó, vocês vão ver como é simples. É 3x. Terceira figura, que ele já está dando a medida da área 3, que é 5x. Quando falar em área, você subentende já que ele multiplicou a base vezes a altura, certo? Como tem aí na figura. Pronto, então ele quer que a gente some a área 1 com a área 2. Vamos fazer isso? Ele quer que a gente faça uma soma, aqui ó, da área 1 com a área 2. Olha como é fácil fazer a soma de polinômio. No caso aqui vai ser de monômio, né? Porque só tem um termo. No geral, a gente chama de polinômio. Então, se você somar com a área 2, a gente vai reduzir os termos semelhantes. Eu vou só escrever aqui para vocês verem. 2x mais... Olha, se é 1 e 2 mesmo juntas. É, área 1 e 2 juntas. 2x mais 3x. Qual vai ser a soma? Agora sim, ó, Ivone, tem como somar, ó, porque os termos são semelhantes. Ó. X, Ah, tá. até X, né? Naquele caso não teria como somar, porque os termos eram diferentes. Então, como é que a gente soma, né? Para reduzir o termo semelhante? Você soma o coeficiente, 2 mais 3 é 5, e repete a parte literal, que é o X. Ou seja, repete a letra, só isso. Não é simples a adição? Aí foi, pronto, aí ele já botou aqui no livro. Então, temos 2x mais 3x, que é 5. Ele fez até de duas formas. Ele colocou Só 2 isso, mais 3. professora? Só isso. Aqui foi dado as áreas, né, das figuras. Aí ele pediu apenas para a gente somar a 1 com a 2. Se fosse a 2 com a 3, então como seria fácil? 3 mais 5 dá 8, 8x. Agora, lembrando que a gente só pode somar ou subtrair monômios com os termos semelhantes. O que é semelhante? É quando possui a mesma letra ou a mesma variável, tá certo? Aí eu vou escrever aqui mais dois exemplos para a gente finalizar. Que aqui ele está falando só de monômios mesmo. A gente vai deixar para polinômio, que dá um pouquinho mais de trabalho para a próxima aula. Posso apagar? Ô, professora, eu não tô entendendo Fala. muito isso daí, não. Esse? Certo. Olha, aqui na página 91 do livro, do lado das figurinhas verdes, ele já dá a medida da área. Ó. Ele dá a medida da área 1, 2x. Aí, se você observar, a figura 1 é um retângulo. Para achar a área, é só você multiplicar o comprimento x vezes a largura 2. X vezes 2 vai dar 2x. Aí depois ele diz a medida da área 2. Aí você olha para a figura 2. Vai ser x vezes 3, vai dar 3x. Isso aqui são dados na questão, tá certo? Que ele colocou aí como exemplo. Aí a terceira figurinha. Você tem aí 5. Esse 5 se refere aos 5 retângulos. 5 vezes x. Então, ele pulou uma linha aqui, ó. Da área 3, eu tenho 5x. Eu não botei na mesma ordem que está aí. Né? Então, eu tenho 3 medidas de áreas dessas figuras que são retângulos. Agora, as medidas estão representadas com letras, né? Porque a gente está trabalhando nesse capítulo com expressões algébricas. Aí, no caso, a algébrica vem com letras e variáveis, tá bom? Aí depois ele pergunta a medida da área 1 e da área 2 juntas. Então, ele está querendo que a gente some. Né? Aí não mostra essa palavra soma, mas ele diz aí, ó, medida de área 1 e 2 juntas. É a mesma coisa de estar somando. Né? Para eu não botar a frase toda, eu botei apenas a palavra soma. Então, ele quer que a gente some a medida da área 1. Aqui é a área 1, é 2x. Aqui é a área 2, 3x. Aí, quando a gente soma, ó, a gente tem termos semelhantes, que é o termo de x. Então, 2 mais 3 vai dar 5. Você soma os coeficientes, quando os termos são semelhantes, 2 mais 3 dá 5, e repete a parte literal. Ou seja, repete a letra, que é x. Deu para entender agora? Yasmin? Eu vou fazer mais dois... Professora, agora eu entendi melhor, porque
Tipo, lá em cima, no 1 igual, né, a 1. Aí, no caso, esse 2x, a gente desceu ele para fazer a soma. Aí a gente fez 2x mais 3x, que lá em cima também. A gente fez na primeira e na segunda. Também. A gente tirou daqui, ó, certo? Eu primeiro Aí o fiz resultado deu 5x, porque já tinha dado lá em cima, né? É. Tá. Não, o 5x não. Essa área 3 é o valor da área 3 mesmo, que é 5. Normal, né? É. Apenas eu substituí aqui a área 1 por 2 e a área 2 por 3. Eu peguei essa informação dos dados da questão. Essa área 3 ele deu que é 5, mas ele não pediu a gente usar não, certo? Ele não pediu não para usar não, só deixou indicada mesmo. Então, o que ele pediu mesmo foi que a gente somasse a área 1 mais a área 2. No caso, seria 2 mais 3, que deu 5. Eu vou fazer só mais um exemplo, porque na próxima aula a gente continua. Pronto, esse aqui ele se referiu a 3 figurinhas, tá certo? Nessas 3 figurinhas eles deram as áreas, e em cada área ele pediu para você fazer a soma da 1 com a 2. Ele nem mexeu com a 3, ele não pediu nada não com a 3, eu deixei só indicada aqui. Eu vou fazer outro exemplo só para ficar mais claro do que eu fiz aqui, que aqui foi com figuras, né? Mas geralmente, não é todos os casos, tem casos que ele já bota direto. Então, esse exemplo aqui, ó, vou só terminar de explicar aqui para a gente encerrar. 9a ao quadrado mais 3a ao quadrado. Olha só como é fácil. A gente tem a soma de dois monômios. O que é que a gente faz para somar dois monômios? Soma a parte do coeficiente, 9 mais 3 dá quanto? 12. Não é isso? Você soma os coeficientes e repete a parte literal. 12 ao quadrado. Só isso. Mesma coisa que a gente fez ainda agora, é porque ainda agora ele colocou as áreas de cada figura. E agora não, ele está pedindo... Professora, a gente vai só somar os números normais, aí a gente vai somar e a soma que a gente fez, a gente bota um A, né, que é o que estava antes, e a gente soma as potências de cima ou repete só? Repete. Não precisa somar, não. Certas potências só soma quando for grau de polinômio ou de monômio. Só isso? Certo? Só. Aí por hoje eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu explico mais 2 exemplos e a gente chega. Esse aqui foi só a lição dos monômios, certo, gente? 2 monômios pequenininhos, onde a gente somou os coeficientes, 9 mais 3 deu 12, e você só vai repetir a parte literal, ou a letra. No caso aí, ao quadrado, a gente repetiu. Não somou expoente, não, certo? A questão... aí por aqui já tá bom, né? Que a gente já deu uma adiantada. Aí para casa fica só a página 90, porque essa outra página a gente precisa fazer mais exemplos para fazer a adição de polinômio. Tem quantas questões na página 90, professora? Olha, 1, 2, 3, 4. Tem 5. 5 questões. Tá certo, vou pegar com alguém a página. Certo? Você pega com alguém. Uhum. Quando ele falar em perímetro, você soma os lados da figura, certo? Se caso tiver aí na atividade de casa. Se falar em área, você multiplica. Qualquer dúvida que tiver, você faz o círculo e tira na próxima aula. Mas não deixem de fazer, não, né? Porque fazendo, vocês não têm tanta dificuldade quando chegar próximo da prova ou de alguma avaliação que a gente for fazer. Tá certo? A professora vai começar a pedir os exercícios que ela já pediu para postar lá no Google Sala de Aula, viu? Então, Eu posto. E postar, porque ela vai pedir todas as fotos já. Atualize tudinho, viu? Todos que eu fiz até agora eu postei, professor. Hã? Entendi. Ele não escutou, não. Não, eu tô dizendo assim, todos que eu fiz até agora eu postei, viu? Tá certo. Eu vou avaliar tudinho a semana que vem, que eu tava passando essa Eu peça também. da prova. Para a semana a gente vai ver as... Viu, gente?
Bom fim de semana, boa prova de sociologia, certo? Obrigada, professora. Professora também. E professora também. Obrigado. Bom, tchau, Tchau. gente. Tchau. Tchau, tenha uma boa tarde. Certo, obrigada para vocês também. Tchau, Patrícia. Tchau, Marco Nildo. Tchau, obrigada.